Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Simoni e hoje nós vamos ter uma aula sobre descarte de materiais contaminados e perfluorocortantes, então não perca. Bom, galera, o lixo hospitalar, ele é um lixo diferenciado, um lixo altamente contaminado que traz uma carga de componentes tóxicos que devem ser observados desde o momento em que você manipula esse material até o momento do descarte dele, tá? Uma vez que ele traz muito prejuízo à saúde pública e também ao meio ambiente. Quando a gente faz o descarte, né, de forma irregular do lixo hospitalar, ele pode acabar contaminando lençóis freáticos, fora que as pessoas que manipulam, né, o lixo em si pode acabar se contaminando, se perfurando, e aí os problemas são infinitos. Então, todos os resíduos de saúde, incluso remédio vencido, itens de saúde que ainda não foram utilizados, mas também passaram da data de validade, elas não podem ser descartadas no lixo normal, no lixo comum, tá? A Anvisa, ela é bem clara e determina regras para poder armazenar, transportar e destinar esse lixo de forma correta, de forma que não cause prejuízo nem à saúde pública e nem ao meio ambiente. Quando a gente tem essa atenção, esse cuidado com o descarte de resíduos de saúde, nós garantimos a segurança tanto da comunidade quanto para o meio ambiente. E aí, atrelada a isso, nós temos uma resolução, tá? É a RDC número 222, de 28 de março de 2018, que ela vai regulamentar as boas práticas de gerenciamento de resíduos de saúde, tá? Então, essa resolução, ela vai trazer vai mapear tudo que a gente precisa fazer, entender, para a gente fazer esse descarte de forma correta, tá? É um conjunto de procedimento que vai ter o objetivo de minimizar a produção de resíduo, proporcionando um encaminhamento seguro desses resíduos de forma eficiente, visando sempre a proteção tanto do trabalhador quanto preservação de saúde pública, comunitária e também dos recursos naturais do meio ambiente. Todo gerador, ou seja, hospital, clínica, locais que manipulam, né, resíduos de saúde, deve elaborar um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde baseado nas características dos resíduos gerados. A Anvisa, ela é o órgão maior, mas além dela nós temos o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que vai definir regras para esse gerenciamento, para esse descarte de resíduo hospitalar, tá? Através da resolução 237 de 97. As empresas precisam ter o licenciamento ambiental para poder gerenciar o lixo hospitalar. E aí, galera, a segregação, acondicionamento e identificação, ele deve seguir algumas regrinhas, tá? E aí, os resíduos, eles são identificados como resíduo A, resíduo potencialmente infectante. Ele vai ser descartado em sacos brancos e sempre identificado com a sigla de lixo infectante. Resíduo B é resíduo químico, tá? Então, ele vai ser sempre descartado em galões coletores específicos. Resíduo C, resíduos radioativos. Eles devem ser descartados em caixas blindadas de concreto. D, resíduo comum. O resíduo comum, né, deve ser descartado em lixeiras revestidas com saco preto. E resíduo E são os resíduos perfluorocortantes. Elas devem ser descartadas em coletores de perfluorocortantes, tá? Então, todo resíduo ele vai ter sua forma de acondicionamento e descarte para que seja respeitada essa proteção comunitária, seja respeitada essa segurança de saúde pública e também para que seja respeitada essa proteção do meio ambiente.
O grupo A, ele vai ser subdividido em 5 grupos, A1, A2, A3, A4 e A5, aonde cada grupo vai ter uma característica distinta, potencialmente infectantes com agentes biológicos e que apresente risco de infecção, tá? Então, sempre o plástico ele deve ser leitoso, branco e sempre com o símbolo de infectante, para a pessoa poder visualizar e identificar que aquele resíduo que está ali dentro pode trazer algum tipo de contaminação, algum tipo de intoxicação. Já o grupo B, características de resíduos químicos, onde essas substâncias podem causar algum tipo de prejuízo, seja intoxicação, seja doença, contaminação ao meio ambiente, independente da sua característica, de se é inflamável, se é corrosivo ou independente da sua toxicidade, tá? Sempre os resíduos do grupo B vão ser descartáveis em recipientes próprios, de acordo com seu estado de resíduo, ou seja, ou líquido ou sólido. Se for líquido, eu vou direcionar a um tipo de descarte. Se for sólido, eu vou direcionar a um outro tipo de descarte. O grupo C já é o grupo dos resíduos radioativos, né? Então, é um grupo especial, porque independente da sua carga de radioatividade, esse resíduo ele não tem condição de reuso, então ele precisa ser descartado de uma forma especial. Exemplo de resíduo radioativo: exame de medicina nuclear, material pérfuro cortante contaminado com radionucleicos e nuclídeos e por aí vai. Então, todo resíduo radioativo ele precisa ter esse descarte apropriado. No final do vídeo eu vou falar um pouco do maior acidente radioativo aqui no Brasil, que foi com Césio 137. Esse acidente foi por conta de um descarte mal feito de um resíduo radioativo, de um aparelho de raio-x, né, para ser mais específico, aonde a cidade, pessoas de uma pequena cidade teve contato e não sabia identificar que aquilo dali era radioativo, que aquilo fazia mal. Então nós tivemos uma cidade inteira contaminada. E, enfim, então isso mudou drasticamente a história do descarte do lixo radioativo, e a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, tá? O grupo D são lixos resíduo comum. Então, qualquer sobra, qualquer coisa que não tenha sido contaminada ou que não faz parte de nenhum dos tipos de resíduos que eu citei anterior, como gesso, luva, algodão sem ter passado por fluido corporal, enfim, materiais passíveis de reciclagens como papel, garrafa plástico, todos esses resíduos que não são contaminados ou que não passou, né, por nenhum processo de contaminação, ou que não trazem nenhum tipo de risco de contaminação, se enquadra no grupo D. Eles podem ser descartados em saco preto e desprezado como resíduo comum. Eles são passíveis de recolhimento pelo serviço público municipal, tá? O interessante do grupo D é que a gente tem aquela subdivisão, né? Papel, plástico, alumínio, material orgânico. Quanto mais separado e dividido, melhor, até para o preparo pós-descarte. O grupo E é o grupo dos resíduos pérfuro-cortantes. E esses resíduos eles precisam ser descartados de forma também especial. Por quê? Esse grupo fala de material pérfuro-cortante, ou seja, se a gente entra em contato, a gente pode se furar, né? Ter esse prejuízo de se furar e se contaminar. E quando a gente não conhece a fonte, né? Então fica mais difícil a gente identificar de onde veio essa contaminação. Então eles vão ser compostos por instrumentos e objetos que possam cortar ou furar. Exemplo: lâmina, bisturi, agulha, ampolas de vidro. E aí esse descarte elas têm que ser feito nas caixas coletoras, que são as famosas Descarpax, mas o nome é caixa coletora de pérfuro cortante.
E ela, quando a gente finaliza, na caixa coletora eu tenho um nível até onde eu posso fazer o descarte desses materiais. A gente não pode lotar a caixa de pérfuro cortante, não podemos, a gente tem que chegar até o nível, vou mostrar aqui para vocês. E aí, quando chega nesse nível, eu preciso lacrar essa caixa, eu preciso identificar o dia e o horário que essa caixa foi fechada e lacrada e identificar o profissional que lacrou essa caixa. Tá? E aí ela vai ser armazenada em volta de um plástico identificado, e aí após isso a gente deixa essa caixa lá no expurgo, ok? E aí eles fazem o despacho dessa caixa de forma correta. Essa caixa aqui é um exemplo muito famoso de uma caixa coletora de pérfuro cortante. Tá vendo essa seta aqui, ó? A gente não pode ultrapassar essa barreira, porque é risco de perfuração, risco de corte, risco de contaminação, tá? Eu preciso ter identificado que esse é um resíduo infectante, perigo, tá? E aqui, ó, nunca, jamais eu vou introduzir minha mão dentro dessa boca, né? Jamais. Eu sempre vou introduzir o meu descarte fora. Não vou introduzir minha mão aqui dentro, porque tem risco de furo, né? De perfuração. Então, essa aqui é a caixa pérfuro cortante, coletora de pérfuro cortante. Eu tenho ela em vários tamanhos, pequena, médio, grande, tudo vai depender da quantidade e como que é a rotatividade do seu setor. E aí eu vou adaptando o tamanho dela, né, de acordo de como que é a rotatividade. Quando eu vou abrir, quando eu monto a caixa pérfuro cortante, ela é autoexplicativa, é muito fácil, é muito intuitiva de montar. Eu preciso também identificar a pessoa que montou, o dia e a hora, e quando eu vou fechar ela para liberar ela para o expurgo, eu preciso identificar o profissional que mexeu nela, que fechou, né, que selou a caixa, a data e a hora também. Eu vou estar passando para vocês alguns vídeos, né, que mostra o descarte irregular de lixo hospitalar e como é que as autoridades trabalham em cima disso, tá? E depois eu vou passar alguns vídeos também falando sobre o acidente Césio 137. E é isso, galera. Boa aula, bons estudos e nos vemos à frente. Beijo. Hoje, dia 15 de maio, a Secretaria de Meio Ambiente vem pedir um apelo à população para que tome cuidado no descarte de agulhas, né, de seringa, de caco de vidro, pois as nossas equipes de gari estão encontrando muitas agulhas dentro dos sacos comuns, colocando em risco a saúde dos nossos coletores, né, do nosso pessoal que faz essa coleta, esse serviço tão bem feito no nosso município. Então a Secretaria vem pedir um apelo, por favor, que quando vocês que usam manuseio de agulha, de seringa por questão de medicamento ou de insulinas, coloque essas agulhas com a seringa dentro de uma garrafa de 2 litros e reserve ela e leve num postinho de saúde ou no hospital municipal para que possa dar a destinação correta. Porque hoje mesmo nossos garis encontraram uma seringa com a presença até de sangue dentro, e podendo colocar em risco, né, a saúde dos nossos colaboradores, que são pais de família, as mães de família que fazem o seu trabalho tão bem feito em nosso município. A questão dos vidros também, quando se quebra um prato, um copo, a gente pede que identifique, né, coloque dentro da garrafa PET ou coloque dentro de uma caixa, coloque lá vidro quebrado, ponha separado da sacola do lixo comum, porque isso também causa acidente com nossos gari, e se nós perdemos um gari desse, eles perdem uma família, ele perde um pai, ele perde uma mãe, e acabamos também nós ficando com a coleta comprometida. Então vamos ter um pouquinho de compaixão, amor ao próximo e colocar em consciência que cada resíduo tem sua destinação correta, colocando então as agulhas e seringas dentro do potinho de 2 litros ou colocando também o vidro quebrado dentro das caixas para que evite acidente com nossa equipe de coleta que nos apoia tanto bem com esse serviço. O tema descarte de lixo hospitalar é um tema muito importante, porém pouco abordado hoje em dia. Não apenas como lixo hospitalar produzido em hospitais e clínicas, mas também aquele que é produzido na sua casa, com remédios, seringas, entre outros que você utiliza para fazer o medicamento. Hoje nós iremos abordar alguns desses temas e por que é importante fazer esse descarte e qual a maneira correta de fazer o descarte, tanto de lixo hospitalar produzido em hospitais, clínicas e consultórios, quanto do lixo que é produzido na sua casa. Vamos ver agora como é o processamento correto, quais são as normas que abordam esse tema e qual é a importância.
o descarte correto do lixo contaminado, a gente faz com que a gente previne a contaminação do meio ambiente, do solo e da água, e também a gente ajuda a prevenir os catadores e a população de doenças infecciosas. O descarte correto faz com que aumenta a biossegurança e a gente evita essa contaminação da população. Diante do procedimento de descarte dos resíduos hospitalares, quais são as principais etapas desde a separação e a sua destinação final? E quais são as normas que regulamentam esse procedimento no Brasil? Aqui na Clínica Carquois, a gente descarta material de resíduos contaminados adequadamente conforme as normas do Brasil, que é exigido pela Vigilância Sanitária também. Então, aqui na sala, a gente tem 2 lixos, que são o lixo comum e o lixo infectante. Então, neles são separados os lixos conforme a sua classificação. No lixo comum, a gente leva só materiais que não tem contaminação, como papel ou uma caixinha de luva, algo assim. E já no lixo infectante, a gente descarta o jaleco, sobre jaleco, as luvas, gases. E temos também uma caixa que se chama Descarpac, que é uma caixinha laranjada, onde a gente faz o descarte de todos os materiais que são pérfuro cortante. Essas caixinhas esses materiais pérfuro cortantes são seringas, agulha, lâmina de bisturi, fio de sutura, tudo que tem contaminação que seja pérfuro cortante é descartado dentro dessa caixinha. A gente tem uma sala onde é feito o acondicionamento desses materiais, e a gente tem uma empresa terceirizada que é contratada só para recolher esses materiais e fazer o transporte e levar para o destino final desses materiais para poder ser descartado. Então, até a empresa passar para recolher a cada 15 dias, esse material fica acondicionado dentro de uma salinha, no tambores, onde a empresa depois passa para poder fazer esse recolhimento. Cada município tem o dever de descartar o seu lixo hospitalar corretamente. Cada município é responsável pelo descarte do seu lixo hospitalar corretamente. Mas, para que isso ocorra, a gente precisa ter uma infraestrutura boa, precisa ter um acompanhamento bom para garantir que isso aconteça. Mas agora, como em Nova Mutum eles fazem esse descarte de lixo hospitalar? Qual é a estrutura e quais são os desafios que ainda precisam ser superados? Na minha opinião, para a gente conseguir aumentar a conscientização tanto de clínicas e de clínicas odontológicas, clínicas que envolvam a saúde, né, e a população para descarte correto de materiais contaminados, né, seria aumentar uma conscientização na mídia, que fazer uma campanha educativa, mostrando para a sociedade quem faz uso de insulina, precisa descartar a seringa, né, que é uso contínuo, mostrar para eles como que poderia fazer, se às vezes, como a gente não tem lixo, não tem uma facilidade para ter esse descarte, a gente tem na nossa cidade pontos que possa fazer essa coleta de materiais contaminados para poder ter um descarte correto do mesmo, e se a gente já tem na nossa cidade, onde possa estar mostrando para a sociedade quais são os pontos que as pessoas poderiam estar indo levar esse lixo contaminado para poder estar fazendo o descarte corretamente. Para que possamos compreender melhor a realidade sobre o descarte de material hospitalar em domicílio, é importante conversarmos com quem enfrenta a questão diariamente, como o nosso morador da cidade de Nova Mutum, Eric. Eric, qual é a dificuldade que você enfrenta diariamente quanto à questão de descarte de material hospitalar em sua residência? Por falta de conhecimento, quando eu utilizava a caneta de insulina, quando acabava o recipiente, eu jogava no lixo de casa, que é um lixo comum, e isso está errado. E agora, como podemos fazer o descarte de lixo hospitalar em casa? As agulhas, utensílios médicos e remédios vencidos. Bem, sobre descarte de lixo que é produzido em casa, não há uma norma ou regulamentação que fale sobre. Porém, a medida que melhor se adequaria para esse tipo de situação é pegar algum tipo de ou caixa de leite ou garrafa PET, se for no caso da garrafa PET, cortar a parte de cima da tampa, colocar as agulhas dentro e depois tampar ela, passar uma fita e deixar indicado que tem objetos perfurocortantes dentro. O mesmo na caixa de leite, tira a tampinha, coloca as agulhas e depois fecha. Porque é necessário todo esse processo para que os coletores de resíduos não acabem se perfurando com os perfurocortantes produzidos em casa. Olá, Mossoró. Eu sou o Dr. Cubano, vereador eleito da Câmara Municipal de Mossoró. Hoje estou aqui no Hospital Regional Tarcísio Maia, onde venho a presenciar o problema que está em todas as redes sociais. Um lixo aqui dentro do hospital que está afetando grandemente aos trabalhadores, pacientes e vizinhos alheados ao Hospital Regional Tarcísio Maia. Aqui encontramos objetos cortantes, agulhas sem proteção. Então, é um lixo que deveria ser já recolhido pelas autoridades competentes. É um hospital regional, um hospital que atende Mossoró e região, e então compete ao governo olhar para o Tarcísio Maia. Um Tarcísio Maia que é o único hospital regional que nós temos aqui em Mossoró. Autoridades competentes, o Dr. Cubano vem aqui apelar com vocês, olhem e vejam esse lixo, o odor, os agentes biológicos e o que pode proliferar mosquito, doenças dentro do mesmo hospital. Vamos olhar e vamos fazer alguma coisa pelo Hospital Regional Tarcísio Maia. A imagem que impactou bastante ontem o pessoal de casa foi um container que a gente mostrou com restos de material hospitalar. Pois é, quem é responsável por esse lixo?
quais são as regras, o que o SLU disse depois que nós mostramos este caso ao vivo aqui no Bom Dia DF. Hugo Evaristo, o DF Legal até já se manifestou e multou a empresa responsável por esse lixo hospitalar, né? Exatamente, Fred, multa alta, quase R$29 mil, porque houve um descumprimento aí da legislação, né, ambiental. Um risco para quem mora aqui, frequenta, por exemplo, a quadra 5 do setor industrial de Taguatinga, mais precisamente Taguatinga Norte. Ontem, eu e o cinegrafista Pedro Reis, repórter cinematográfico, mostramos aqui pela manhã, o repórter cinematográfico Edivaldo Lachu flagrou de madrugada a situação, e a gente ficou bastante impactado. Eu já vou atualizar, mostrando como é que está agora essa caçamba, e depois eu vou mostrar a imagem como a gente encontrou isso aqui ontem. A gente vê agora muita areia, claro, entulho nessa caçamba, que é realmente o material que deve ser descartado nessa caçamba aqui. Aparentemente, o que a gente encontrou ontem, agulhas, seringas, né, tubos com sangue, não estão visíveis. O SLU informou que a empresa responsável pela caçamba ficou de recolher esse material, já que o SLU não pode fazer essa retirada de uma caçamba que é particular, de uma empresa privada. Fato é que está tudo errado, Fred, porque essa situação nem pode acontecer. Esse lixo tem que ser incinerado, queimado. Vou mostrar ontem aí as imagens, vocês conseguem ver também a situação, como estava nessa caçamba. O risco, né, que os moradores, catadores, corriam que estavam passando por aqui, porque estava tudo muito exposto. As pessoas que costumam catar lixo, a gente entrevistou ontem um senhor que ele vive de reciclagem, que estava atrás de latinhas de alumínio, ele acabou mexendo aqui nesse material que pode estar contaminado, ninguém sabe exatamente a procedência desse material, e também pode causar um acidente para quem vai recolher, um profissional que já trabalha recolhendo lixo, por exemplo, do SLU. Então, quando esse material ele vai ser descartado, tem um grande risco. Por isso, tem um caminho correto do lixo. Desde 2010, o SLU afirmou que faz a incineração do lixo dos hospitais da rede pública, porque tem um contrato, né, com UPAs e tudo mais. Agora, clínicas privadas, hospitais particulares, tem que ter contratos com empresas licenciadas para fazer o descarte correto. O que a gente viu aqui não tem nada a ver com o que a lei determina, né? Bem, a gente vai ouvir então o presidente do SLU, que ele explica quais foram as medidas. A gente viu aí, teve multa de quase R$30 mil, porque eles pegaram um frasco fora da caçamba, conseguiram identificar a empresa, e vai contar para a gente quais são os trâmites, as regras, né? Qual é a obrigação de cada um nessa história. Vamos ouvir. Esse material é essencial que ele seja encaminhado para o local correto, de incineração. Ele precisa ser incinerado, ele não pode ser jogado no lixo comum, ele não pode ir para o aterro, ele não pode ser coletado, por exemplo, pelos nossos garis, né? Que podem estar se ferindo, podem estar se machucando e sendo contaminado por um lixo infectante desse. É um absurdo imaginar que um profissional da saúde, um dono de uma clínica, seja lá o que for, seja capaz de jogar um lixo desse num recipiente comum. E esse risco é mais do que real. A gente ouviu alguns coletores que trabalham para o SLU, são garis, eles já sofreram acidentes por conta de descartes irregulares, como esse que a gente viu aqui no Bom Dia DF. Vamos ouvir então o relato tanto do Vanderlei Pereira, que é gari, quanto do Vinícius do Amaral, que também já foi machucado, perfurado, teve que recorrer a um atendimento médico. Vamos acompanhar. Nós coletores passa correndo para pegar o lixo e estamos sendo furados com agulha. Eu fui um deles que me furei com agulha. Aí tu vai pro hospital e tem que tomar o coquetel. Passei 30 dias tomando coquetel e fiquei 6 meses fazendo o exame. No meu caso, quando eu fui perfurado, eu fui recolher o lixo da lixeira, né? Aí quando eu peguei, a agulha estava bem no nó. Acabei me furando, aí a equipe aqui me levou pro hospital público mesmo aqui de Ceilândia. Lá eu acabei tendo que tomar o coquetel por 30 dias, voltando lá para ter o acompanhamento. É uma coisa bem chata, né? Que quando acontece com a gente, acaba pesando um pouco a cabeça, porque nós não sabemos o que tinha naquela agulha. Pois é, imagina só a situação de um trabalhador como esse, né, que tem que sair de casa todos os dias para trabalhar e de repente pode sofrer um grave acidente por conta de uma irresponsabilidade. A polícia precisa investigar quem também fez isso, né? Se foi uma ação diretamente da empresa, da clínica, do hospital, ou quem retirou, deixou de levar isso para incineração e deixou assim facilmente
né, descartado para que pessoas possam se machucar, não só profissionais que trabalham também com resíduos, mas qualquer outro tipo de pessoa, como a gente entrevistou ontem aqui no Bom Dia DF. O SLU informa ainda, gente, que quem estiver flagrando uma situação como essa, viu uma situação, né, de descarte irregular, deve ligar para a Ouvidoria Geral, que é pelo telefone 162. Essa denúncia tem que ser feita para evitar acidentes como esse, não só para esses profissionais, mas para qualquer pessoa que passe perto de um local como esse, em via pública, onde tem agulha, seringa, sangue, gente, que não se sabe nem a procedência, né, Fred? Isso, Hugo, é um crime ambiental, né? O lixo hospitalar também pode contaminar o solo. Essas pessoas o responsável, né? A empresa responsável já recebeu a multa, mas pode ser também penalizada aí com outras questões, né? A gente segue acompanhando e reforçando aqui também a importância de se respeitar, né? Não só a comunidade em volta, mas também esses profissionais, os catadores que estão ali, né, trabalhando, desempenhando essa função tão importante, e por isso nós devemos cuidar corretamente do lixo para que esses profissionais sejam também protegidos. Desde o lixo hospitalar até o caco de vidro que a gente, porventura, pode ter dentro de casa, e a gente precisa embalar corretamente para evitar que eles se machuquem. Obrigado, Hugo, pelas informações. Exatamente aqui aconteceu o maior acidente radiológico do país e um dos maiores do mundo. Isso faria Goiânia parar, gente. Aqui tinha um ferro velho. 2 catadores pegaram um objeto em um abandonado instituto radiológico que ficava nesse lugar que você está conhecendo e trouxeram no final para cá. Ninguém sabia, mas dentro havia césio-137, uma substância altamente tóxica, cancerígena. Sabe o pior ainda? Que esse pozinho brilha. Quando foi aberto o objeto, a criançada amou. Os adultos ficaram encantados, queriam levar para casa. Os vizinhos levaram para casa. Não demorou muito para que começassem a sentir febre, ter feridas pelo corpo, vômitos que não passavam nunca, queda de cabelo. Os médicos não sabiam de primeiro o que estava rolando. Foi então que essa mulher, Maria Gabriela, Gabi, levou a cápsula até a vigilância sanitária e alertou as autoridades que havia algo em comum. Seu gesto salvou milhares de vidas. Aqui perto, o governo montou um centro de triagem. Mais de 100 mil pessoas foram testadas no estádio. 249 delas estavam contaminadas e 4 morreram imediatamente. Entre elas, a pequena Leide, de 6 anos, que virou símbolo da tragédia. A Gabi também não resistiria. É impossível mensurar quantas pessoas foram contaminadas no decorrer do tempo. Há placas aqui que evitam maiores danos aqui no chão, né? Os corpos foram enterrados em espaço distante para evitar contaminação. E aqui deveria, na boa, ser um memorial. Mas é isso que encontramos. Acho que diz muito, né? Ivo, o pai da Leide, a menina que brincou com o pó. Ela era uma fonte ambulante. Os valores que ela tinha, eu não conseguia medir, que o detetor já saturava também. Um equipamento de radioterapia para tratar câncer tinha sido violado. Era o maior acidente radiológico da história do Brasil. Quando finalmente se descobriu o que estava acontecendo, o próximo passo era chamar os principais cientistas e técnicos brasileiros da área. Pessoal, de vocês 3, quem foi o primeiro a chegar lá? Eu fui o primeiro a chegar na primeira equipe, né? Na noite do dia 30. Quem foi em segundo foi a Sandra, melhor ela dizer. Nós chegamos lá dia 1º, em 5 pessoas, né? Nós sabíamos que tinha uma fonte radioativa fora de controle, mas sem uma noção exata da extensão. O Cláudio estava voltando da Alemanha. Eu retornei dia 3, pediram para que eu fosse direto para Goiânia. E lá os técnicos descobriram. O pozinho azul, tirado de um equipamento médico, era césio-137, radiativo. Na capital de Goiás, pânico. Só no Estádio Olímpico foram monitorados 112.800 pessoas. A população se perguntava, eu me contaminei? Eu estou radiativo? A gente vai explicar como isso funciona. Se uma pessoa chega perto de uma substância radiativa, ela própria não vai se tornar radiativa. Por exemplo, vamos supor que nesse vidrinho aqui tenha césio-137. Se eu chego perto do vidrinho, eu vou estar exposto à radiação. Pode fazer mal para mim. Depende da distância, depende do tempo de exposição, depende de quanto que a substância está emitindo. Mas se eu for embora, se eu não encostei na substância, se eu for embora, eu não estou radiativo. Mas existe uma situação mais perigosa. Por exemplo, alguém que pegou a substância radiativa e passou no braço, passou no corpo.
Aí sim, a pessoa está tendo contato com a substância radiativa e se ela for embora dali, ela vai passar, vamos dizer assim, a radioatividade para quem está em torno dela. A solução é lavar, 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 até o césio sair. Mas existe uma situação ainda mais grave. Aconteceu, por exemplo, com a menina Leide, que é quando a pessoa come a substância radiativa. Quando ela respira a substância radiativa. Aí é infinitamente mais sério, porque a substância que faz mal está dentro do organismo. Existem remédios que retiram o césio do organismo, mas isso pode levar meses. O acidente com material radioativo em Goiás. A Comissão Nacional de Energia Nuclear transferiu hoje 11 pessoas contaminadas pela radioatividade para o Hospital Geral do Inambes, em Goiânia. Estas são as primeiras imagens dos pacientes. Eles estão em isolamento. O Hospital Geral do Inambes está atendendo todas as pessoas com sintomas de contaminação pela radioatividade. Muitos parentes foram hoje ao hospital à procura de notícias das pessoas internadas. Os técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear estão examinando todos os moradores das áreas próximas ao local da contaminação. O aparelho que liberou a radiação é igual a este. Dentro dele há uma cápsula contendo césio, um material radioativo usado no tratamento do câncer. A peça foi aberta num ferro velho depois da demolição de uma clínica de radioterapia. O dono da clínica diz que não tirou o aparelho de lá porque o terreno está em disputa judicial. Como nós não tínhamos lugar para colocar essa peça, que era uma peça que estava já desativada há muitos anos, nós deixamos no local, na sala em que ela sempre trabalhou, com todas as garantias de proteção radiológica. O governador de Goiás, Henrique Santilo, disse hoje que os responsáveis pela contaminação serão punidos. O ministro da Saúde, Roberto Santos, esteve hoje em Goiânia para assinar um convênio e disse que o ministério está acompanhando o caso. O Estádio Olímpico de Goiânia, no centro da cidade, foi transformado numa área de isolamento. Os moradores próximos ao local do acidente, com suspeita de contaminação, foram transferidos aqui para o Estádio Olímpico de Goiânia, onde recebem tratamento especial de médicos e técnicos da Comissão de Energia Nuclear, que vieram do Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui, eles recebem banhos químicos para fazer a descontaminação. O governo montou barracas de lona para os moradores com suspeita de contaminação. Ninguém pode entrar no campo do estádio sem roupa especial, nem entrar em contato com os moradores por medida de segurança. O banho químico que os moradores recebem não pode ser filmado. Ele serve para tirar a contaminação do corpo. Está usando vinagre para dar uma... e água e sabão, tá? O nosso banho químico é isso, só isso. A equipe da Comissão de Energia Nuclear está aparelhada para atender aos moradores. O equipamento especial, como luvas, aparelhos para medir a contaminação, já chegaram. Toda a equipe usa um aparelho como este para saber qual o grau de contaminação que eles estão recebendo. Quase 40 anos depois da tragédia do Césio 137, o maior acidente radiológico do mundo, algumas marcas continuam em Goiânia. Entre elas, alguns lotes baldios, como esse aqui, o lote 30, na rua Francisca Costa Cunha, antiga rua 26A, no setor aeroporto. No dia 13 de setembro de 1987, 2 jovens catadores de recicláveis encontraram uma cápsula com 20 gramas de césio dentro de um aparelho de radioterapia no prédio desocupado de uma clínica, onde funciona hoje o Centro de Convenções. A cápsula foi aberta no ferro velho e oficina de Devair Alves Ferreira, que ficava neste lote e na casa de um dos catadores, na rua 57, no centro. Os 2 lugares foram concretados e nenhuma construção é permitida até hoje. A contaminação causou a morte direta de 5 pessoas. O dono da oficina, Devair, a esposa dele, Maria Gabriela, e a sobrinha, Leide das Neves, além dos 2 funcionários do ferro velho. Quase 2.000 pessoas foram contaminadas. Mais de 6.000 toneladas de rejeitos contaminados foram levados para o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, em Abadia de Goiás. Depois do isolamento, o acidente não gera consequências para quem mora ou visita a cidade. Quer conhecer mais lugares marcantes de Goiânia? Nesta semana nós vamos conhecer a história do Parque Zoológico, do Aeroporto Internacional Santa Genoveva
do Museu Pedro Ludovico, da Praça do Cruzeiro e do Ginásio Rio Vermelho. Acesse goiania90lugares.com.br para conferir outros lugares da nossa capital. Há 38 anos, Goiânia foi palco do maior acidente radiológico do mundo, fora de instalações nucleares. No dia 13 de setembro de 1987, o manuseio de uma cápsula de césio-137 deixou mais de 600 pessoas contaminadas e provocou a morte imediata de 4 vítimas. Entre elas, a menina Leide das Neves Ferreira, de apenas 6 anos. De acordo com a Associação das Vítimas do césio-137, até o ano de 2012, mais de 100 pessoas morreram em decorrência da contaminação. Sueli era vizinha da família que encontrou e abriu a cápsula de césio. Os que pegaram, manusearam a peça, ficou tudo junto com eles, mas eu não vi a cor do césio. Por 10 dias essa luta para a gente ir para a escola, voltar, mas só que nós não sabia, né? E pior assim, que a gente foi contaminando a escola, outras pessoas, porque tudo que a gente pegava, a gente contaminava. Foi muito forte, porque a gente tinha medo, porque a gente não sabia o que ia acontecer, porque, além disso, a gente for para a FEBEM, então assim, a gente ficou com medo das pessoas ir lá matar a gente, porque do jeito que estava, que a gente não podia pegar nada. Ela compara o passar dos anos a uma bomba relógio, que a qualquer momento pode trazer à tona o medo e a dor sofridos há quase 4 décadas. Minha filha teve câncer, né? Tem 3 anos, mas agora ela está bem, ela tomou químio, rádio, químio. Como a gente sabe que o césio é primo do câncer, a gente tem a ficar a mão para trás. Lógico que eles vão falar que não é. Entre civis e militares, mais de 900 pessoas foram reconhecidas como vítimas e hoje recebem pensão dos governos estadual e federal. E de vez em quando, neste livro aqui, eu encontro militares, a paisana, fazendo a medição. Aí eu chamo eles aqui. Já detectei uns 20. Olha, você está aqui. Você tem direito a isso e aquilo. Vamos fazer aqui. Isso aqui é do bombeiro, tá paisano. É uma luta que ainda não terminou. Não terminou. 3 décadas depois, a tragédia ainda cobra respostas. Nesta semana, a Assembleia Legislativa aprovou em definitivo uma proposta para acelerar a análise dos pedidos de pensão especial das vítimas. O projeto atualiza a norma que cria a Junta Médica Oficial Específica, que vai passar a contar com 6 especialistas, entre eles oncologistas, hematologistas e psiquiatras, garantindo mais agilidade e segurança nos laudos. O texto segue agora para a sanção do governador Ronaldo Caiado. Vejo com bons olhos, sei que o Poder Legislativo está tentando amenizar o sofrimento. Eu estava hoje comentando com o Marcelo, que é o presidente das vítimas civis, e ele até me perguntou, mas não fomos convidados, não participamos. Eu digo, mas é assim mesmo. O bom é que vem alguma coisa. Classificado como o nível 5 na escala internacional de acidentes nucleares, o caso do césio-137 teve como um dos cenários a casa que ficava neste lote no setor aeroporto. Hoje, quase nada por aqui relembra o acidente que deixou marcas profundas em Goiânia e segue como um alerta para o mundo inteiro. Foi difícil, mas passou, porque a gente soube superar isso aí. Da minha parte, sim. Agora, assim, a maioria das vítimas, elas sofrem demais, que elas não superaram ainda essa dor que é do césio.